Como Treinar Seu Dragão versão live action chega menos de um mês após o live action de Lilo e Stitch e pouco mais de 2 meses depois do live action de Branca de Neve, que é uma atrocidade à parte que eu nem vou comentar nesse vídeo. Mas principalmente a comparação entre o Lilo e Stitch e o Como Treinar Seu Dragão, eu acho que ela se torna muito pertinente. Lilo e Stitch fazendo muito dinheiro, como era se esperar, um filme que é muito mais barato, que eu disse até na crítica daquele filme, que dá pra sentir o valor de produção mais baixo, que parece quase um fanfilme muitas vezes. Como Treinar Seu Dragão parte de uma lógica muito parecida, uma lógica que eu critiquei muito naquele vídeo e que eu sigo sendo bastante crítico. Essa ideia de você pegar uma animação, nesse caso uma animação de 2010, uma animação que tem 15 anos e que a última delas não tem nem 10 anos, tem 6, 7 anos, o Como Treinar Seu Dragão 4, e aí você pega a animação e fala, olha, a animação por si só ela não serve, ou ela é um produto menor, a gente precisa fazer um live action dela, porque aí se transforma em algo mais importante. Essa é um pouco da lógica que os estúdios vendem para o público. Na prática, o que eles querem fazer mesmo é lucrar 2 vezes com o mesmo produto, e aqui um produto muito lucrativo, Como Treinar Seu Dragão, que eu adoro os 4, eu gosto muito da franquia de animação Como Treinar Seu Dragão. É uma franquia que fez mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo, e aqui deve se aproximar da marca de mais 1 bilhão. Então a lógica é muito parecida, a lógica de você entregar para o fã o que o fã espera, o que o fã acha que espera. Isso fica muito claro quando sai o trailer do filme e a gente vê que muitas pessoas ficaram muito felizes nas redes sociais, né? Recepção muito positiva, comparando quase sempre os planos da animação com os planos, né? Os enquadramentos, a iluminação do live action que estava lá no trailer. Então essa lógica que não entra muito na minha cabeça e pra mim é até um pouco do problema do filme, ainda que eu vou dizer que aqui é um filme que eu gosto muito mais do que o Lilo e Stitch, mas essa lógica de que, é bom porque é igual a animação. Pra mim isso não funciona muito bem, porque a animação já existe, a animação é um filme também, eu não preciso de um filme igual àquele fazendo exatamente a mesma coisa com os mesmos planos, só que agora com atores reais para ter esse tipo de validação. Inclusive, na comparação, Como Treinar Seu Dragão, a animação ainda assim é muito melhor do que o live action. Mas ainda que esse Lilo e Stitch tenha a mesma lógica, essa mesma lógica de você ser muito fiel à animação, muitas vezes quase replicar a animação ou estar piscando para os fãs e meio que no Lilo e Stitch isso já basta, aqui em Como Treinar Seu Dragão, eu acho que vai muito além disso. É um filme que, apesar de ser muito fiel à animação, e ele é muito fiel, ele é muito próximo da animação mesmo, ele ainda assim tem um prazer por fazer cinema. Ele é um filme que tem um prazer por fazer um cinema de live action mesmo, né? Se explorar esses elementos de maior realidade, digamos assim, da imagem, que seria possível aqui, ainda que a história e muitos enquadramentos sejam iguais à animação. O meu grande ponto com Lilo e Stitch fica mais acentuado quando a gente olha esses 2 filmes em comparação, e mais uma vez, muita gente se incomoda com crítica comparativa, acho que tem algumas críticas que são muito válidas. Ele é esse filme mais bobo, né? Ele é quase que um checklist da animação feita de qualquer jeito, então lá não tem um pensamento em fazer cinema, não tem pensamento em iluminação, em enquadramento, basta você trazer aquele melodrama mais manipulativo, mais banal, com alguns elementos de comédia mais infantil, e só isso para os fãs já vai bastar. É um filme meio feito nas coxas, meio feito de qualquer jeito. Como Treinar Seu Dragão, não é um filme feito de qualquer jeito. E aí passa muito pela lógica do Dean DeBlois, que é o diretor aqui do filme, que também é diretor da animação, e o Chris Sanders, que divide o crédito de diretor da primeira animação com ele, vem aqui como produtor, os 2 são produtores do filme. Uma curiosidade, inclusive, é que os 2 também dirigiram o Lilo e Stitch animação, e não o live action, né? E aqui o Dean DeBlois, a gente não sabe da ética do diretor, o porquê ele escolheu fazer esse filme ou não, mas me parece muito uma ideia de eles vão fazer esse filme, o estúdio vai fazer esse filme comigo ou sem mim. Então, pelo menos que eu coloque a minha marca, a minha visão e a minha paixão, acima de tudo, dentro desse filme. Porque é um filme que claramente ele é apaixonado. O Dean DeBlois, ele claramente gosta muito desse universo. A gente pode questionar como um diretor que voltou a sua carreira inteira para animação pode agora fazer um live action que meio que diz que a animação é um subproduto, talvez coisa do tipo.
Mas passado isso, aqui tem muito das características dele, tem muito da paixão dele, como eu disse, por esse universo. E isso fica muito claro em muitos momentos aqui. É um filme que ele tem um valor de produção muito claro, né? Então, nas ambientações, né, na parte de locação mesmo construída, que fica muito claro, mas mesmo nas sequências de ação isso fica muito claro, mesmo nas sequências com muito CGI isso fica muito claro no visual, por exemplo, aqui dos dragões, que eles não tentam buscar um realismo, eles se mantêm nesse lugar um pouco mais lúdico, mas ainda um pouco feroz dentro daquele universo que funciona muito bem, mas principalmente aqui tem inclusive uma diferença muito grande entre as cenas noturnas, que eu já não gosto muito, e as cenas que são cheias de vida, são cheias de cor, são cheias que a gente sente uma presença, por exemplo, do sol, da claridade, do espaço. Isso faz muita diferença, muito também em muitos momentos por conta da locação, mas aqui não é aquele CGI covarde que a gente diz, que se usa de fumaça, que se usa de chuva, que deixa tudo assim inventado para esconder que é computação gráfica. Não, aqui o filme ele se permite muitas vezes até acelerando as ações e coisas do tipo, se usando de alguns truques, mas se permite a gente realmente ver tudo aquilo, exibir o dragão, exibir esse contato do protagonista com o dragão, né? Esse contato do soluço com Banguela acima de tudo, né? Cada contato deles. Então, principalmente essa interação entre os dois, que é muito chave para Como Treinar Seu Dragão, aqui tem um interesse muito grande do filme nessa relação sendo construída, em cada contato que esses personagens vão tendo, no olhar entre eles e principalmente no treinamento a partir do momento que eles começam a se conectar também voando, né? Então os momentos de voo aqui para mim são muito bons. Me remete até um pouco o que o James Cameron, devido às proporções, faz com Avatar, que eu pessoalmente gosto muito, sobretudo do segundo, que lá o James Cameron tem um prazer muito grande por aquele universo, tem um prazer por cada uma das ações que ele vai mostrar. Aqui tem um pouco disso nessas sequências, né? E aí faz muito sentido que é um filme que ele é muito semelhante à animação, mas ele tem quase meia hora a mais, ainda que a história em si seja quase a mesma, muito parecida mesmo, justamente porque ele consegue alongar um pouco mais esses momentos, ele consegue dar uma atenção muito especial a cada um desses momentos. Então é um filme que, ao mesmo tempo que essa lógica dele ser feito, essa lógica do live action muito parecido com a animação, me incomode, siga me incomodando, para mim isso é um problema, mas dentro dessa lógica em que quase nenhum filme funciona, principalmente os filmes da Disney, quase nenhum live action da Disney de animação funciona, aqui eu fico um pouco a sensação de que os filmes da Disney vão sempre funcionar menos porque lá não se tem um diretor, basicamente, né? Lá o diretor não tem um espaço para fazer o seu filme. Aqui ele segue a mesma lógica, mas pelo menos tem um diretor apaixonado pelo seu filme, tem um diretor apaixonado pelo seu universo, e ele vai transpor essa paixão por meio das imagens. Inclusive eu gosto muito do elenco aqui do filme, gosto muito do protagonista, que pra mim poderia ser um grande problema, poderia ser muito essa lógica de só tentar aparecer, o que o Lilo Stitch faz bastante, né, de só tentar aparecer aquilo que já estava na animação. Aqui não, aqui ele é o soluço que a gente conhece, mas ele tem uma personalidade bastante própria, o ator é muito bom, não conhecia muito do trabalho dele. Aqui eu gosto até do personagem do Gerard Butler, que é um ator que geralmente eu não gosto de nada que ele faz, eu acho um ator bem fraco, mas aqui o personagem dele eu acho que ele consegue trazer essa construção caricata até bem mais interessante. Então, de forma geral, eu esperava aqui mais um desastre, né? Mais um live action de uma animação, pra mim tinha tudo pra ser mais um filme terrível, digamos assim. E na prática não foi. Na prática acho que é uma experiência até divertida, até prazerosa, aventuresca. Continuo questionando, como eu disse, a lógica desses filmes serem feitos para os estúdios ganharem duplamente deles, mas ainda assim tem um abismo entre a DreamWorks e a Universal aqui fazendo esse filme para aquilo que a Disney faz. Se a Disney faz meio que num piloto automático, checklist, sem se preocupar com nada, só para ficar dando piscadinhas para os fãs, e são sempre filmes sem nenhuma personalidade, né? Lilo Stitch, Branca de Neve, O Rei Leão, que também fez muito dinheiro, são filmes quase sempre sem nenhuma personalidade. Aqui tem a sua personalidade, né? Aqui tem o seu prazer de existir, ainda que as maiores qualidades estejam na animação, óbvio, mas ainda assim, esse filme, ele é bem acima dessa média baixa, a média é muito baixa, mas ainda assim ele é bem acima dessa média baixa de live actions de animação. No final eu fiquei até contente, consegui me envolver com um filme que eu não esperava me envolver nem um pouco. Por mim, continuaria existindo esse tipo de filme? Não.
os estúdios poderiam fazer filmes mais originais, coisas do tipo. Mas eles não vão fazer, né? Então, se eles vão continuar fazendo live action de animação, que eu queria muito que parasse, pelo menos que sejam mais como Treinar o Seu Dragão e menos como Lilo Stitch. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.